A gente tem várias áreas da sociedade além da política, como questões relacionadas, por exemplo, violência doméstica, mudança climática, migração, guerra de informações, né? Como é que a teologia pode também se aplicar nessas áreas e contribuir para áreas que saem aí desse âmbito político? De que maneira a gente pode ter uma abordagem mais abrangente para que possa integrar e trazer bem-estar para a sociedade que é cada vez mais individualista? A teologia é sempre uma tentativa, né, da gente construir um diálogo racional a partir da revelação das escrituras e tal. Então, essa tentativa de construir um discurso, né, racional precisa estar presente nesses debates sobre esses temas como as mudanças climáticas, a questão do racismo, essa questão da imigração em massa, da polarização política, das crises econômicas. Então, acho que esses temas todos são temas sensíveis à sociedade, temas pertinentes, e nós não vemos uma elaboração teológica sendo feita a nível público. Então, a gente não vê ninguém, por exemplo, na grande imprensa sendo chamado, inclusive, para falar sobre isso. A gente não vê, quando eu digo na grande imprensa, eu falo nos veículos de televisão, de rádio. Sim. A gente não vê, sabe, vozes do mundo da teologia falando sobre esses temas, o que a teologia pode trazer de reflexão. Então, eu acho que, em primeiro lugar, para que a gente chegue até a esfera pública e que o nosso discurso tenha algum tipo de ressonância, eu acho que a gente precisa começar a desenvolver uma teologia que é um discurso racional a partir da revelação sobre esses temas. Sim. Poucas pessoas que estão escrevendo sobre isso. Normalmente a gente sempre pega coisas traduzidas dos Estados Unidos. E a gente vê pouquíssimo. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Me fala um teólogo brasileiro protestante que escreva sobre a questão da ecologia. Você sabe algum cara que escreve bem sobre isso? Não é uma pegadinha. A gente não tem. Mas a gente tem, por exemplo, sabe quem fala muito bem sobre isso? Os católicos, os teólogos católicos. Quem fala muito bem sobre isso é o Leonardo Boff, é o Frei Beto, que tá escrevendo sobre ecologia. Se você concorda com as bases deles estão escrevendo. A gente não vê teólogo protestante falando sobre esses temas. A gente não vê teólogo protestante falando sobre racismo. Faço aqui aspas, né, para uma menina, né, que escreveu um livro, inclusive na editora na qual eu publiquei o meu livro, que é a Cira Lima, que é africana, escreveu o livro sobre o racismo, né, o estigma da cor, que é uma defesa bíblica, uma defesa não, né, uma oposição bíblica contra o racismo. Então foi um livro muito bacana, muito interessante. São pouquíssimas pessoas que estão, e ela tem preparo teológico, poucas pessoas que estão construindo um discurso racional a partir da revelação sobre racismo, sobre ecologia, tá entendendo? Então, sobre a questão de gênero. Então, eu acho que para a gente chegar lá, né, na esfera pública, a gente precisa começar a desenvolver. Sim. A gente precisa começar a falar, escrever esse tema. Fazer teologia, a gente não faz. Sim. Então, a gente pega nos Estados Unidos, a gente não faz teologia sobre temas. Aí você tocou num ponto interessante, porque a gente, quando faz seminário, nós somos preparados para ser pastores, pregadores e ministros do evangelho dentro do âmbito eclesiástico. Mas a gente é pouco preparado para lidar com questões públicas, né? Para desenvolver teologia pública. E a gente já comentou aqui que isso deve ser uma função do teólogo. O teólogo ele tem que se colocar na esfera pública para debater esses temas. Então, como a formação teológica pode capacitar para
que pessoas possam se envolver nessas discussões relevantes? E qual a importância de formar teólogos para que possam contribuir no debate público, seja questões sociais, políticas, econômicas, ambientais, além só de questões teológicas? Cara, eu acho que a teologia ela é importantíssima, sempre foi, e hoje, no contexto no qual vivemos aqui no Brasil, muito importante. Sério, muito importante. E, na minha opinião, as igrejas evangélicas chegaram aonde chegaram, esse monte de escândalo, porque não houve tempo para preparar os ministros, obreiros e tudo mais de forma teológica. As igrejas pentecostais explodiram, neopentecostais, e esses caras não foram preparados teologicamente. E aí todas as corrupções possíveis acontecem, né? Quando Sim. você tem um despreparo, aí junta-se com uma má intenção, em muitos casos, com a corrupção, mas eu acho que a teologia é muito importante. Ela é importante para a saúde da igreja. Acho que a igreja precisa de teologia, a igreja precisa de teólogos, de teólogas. Eu falo, tem poucas mulheres teólogas no Brasil. Fala aí, são pouquíssimas mulheres que se tornam teólogas. Então, eu acho que se tiver nos ouvindo aí, nos assistindo, pense sobre isso. É importante ter mulheres que desenvolvam teologia também. Teologia não é coisa de homem só, é de mulher, é de criança, é de adulto, de adolescente. Vai ter que se preparar para fazer um bom curso, tem que aprender exegese, hermenêutica, tem que aprender o grego bíblico, o hebraico, tem que aprender as disciplinas todas da teologia. É essencial. Porém, não é o curso teológico, o seminário que vai preparar o teólogo, é a igreja. Então, eu acho que a igreja, eu estou falando dos líderes, das lideranças, precisa acompanhar essas pessoas que se sentem chamadas para o trabalho, para o labor teológico, ensinar essas pessoas que a teologia, a verdadeira teologia, a boa teologia, ela não pode se distanciar da praxis, né? Então, existe uma praxis teológica e a teologia, o labor teológico não anda distante disso, que eu vejo um monte de jovem aí que faz teologia falando, desculpa, não cuida de ninguém, não ora por ninguém, não dá um estudo bíblico para ninguém. E desculpa, para mim não é teólogo. Uma teologia vazia. Nem sabe o que é teologia. Você entendeu? Teologia vazia. Eu penso que, primeiro, a igreja deve preparar essas pessoas com essa vocação ou com esse desejo de se preparar teologicamente. E penso que os cursos de teologia, e eu estou sendo bem audacioso, né, para falar de curso de teologia, mas eu penso que os cursos de teologia, eles precisam talvez repensar alguns cursos. Eu acho que o que tem já deve ser mantido, o que a gente aprende, mas eu acho que, por exemplo, essas questões, vou dar um exemplo, as questões ecológicas, isso tem que ser abordado num curso de teologia. Tipo, a realidade que a gente está vivendo, estamos vivendo, o que está acontecendo no mundo, e como a teologia cristã é uma resposta para isso. Eu acho que, ou melhor, acho que as questões que se impõem na sociedade, elas devem ser mais enfatizadas nos cursos de teologia. Eu sei que tem a parte de sociologia lá, mas eu acho que, sabe, alguma coisa mais a fundo deve ser enfatizada. Eu lembro quando eu estudei, eu tive 6 meses na época de uma disciplina chamada Realidade Brasileira. Foi um professor, um grande professor de teologia, né? Hoje ele está na França, o Jorge Pinheiro, Dr. Jorge Pinheiro, que lutou muito para que essa disciplina entrasse na grade curricular. Realidade Brasileira. Que a gente foi ler lá no seminário. Eu era novato, né? Foi logo no primeiro semestre. Em teologia, sim, aprendemos muito teologia. Só que aí teve esse curso. E nesse curso a gente foi ler Raízes do Brasil,
Sérgio Buarque, a gente foi ler O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, a gente foi ler Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Você está entendendo? A gente foi ler esses grandes intérpretes da cultura brasileira, por quê? Para entender, cara, o que é ser um pastor no Brasil, o que é ser um teólogo no Brasil. Então, eu acho que foi uma grande parada daquele professor ter lutado para que essa disciplina entrasse. Então, eu penso que algumas disciplinas hoje, Daniel, eu não sei dizer, eu não sou o cara de formação de currículo de teologia, mas acho que algumas questões que devem entrar no currículo. Talvez alguma coisa sobre ecologia, sobre o que está acontecendo no mundo, porque sabe, para preparar melhor os teólogos, para que eles saibam, inclusive, analisar esses temas, né? Porque são temas recorrentes do Ministério Pastoral. A gente lida com isso a todo tempo. Sim, com certeza. Isso, acho que seria tentativa de melhorar o currículo e as igrejas darem mais atenção para os teólogos. Uma boa reflexão e válida, muito válida.